Olá pessoal, meu nome é Nathalie e está começando mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre estudos, rotina de estudos, a minha rotina, como é que está sendo e o desempenho mesmo na graduação, tá? Primeiramente eu queria falar sobre a rotina de estudos, né? Porque eu acho que o pilar principal para um bom desempenho no resto da sua vida é uma rotina bem estruturada. Então, e uma rotina bem estruturada não quer dizer que alguns dias você vai, todos os dias você vai seguir essa rotina regradinha, né? Bem certinha. Isso não tá dentro do planejado. Geralmente, você não vai seguir 100% a rotina e tá tudo bem. O importante é você começar a colocar esses passos dentro da sua rotina mesmo, sabe? Por exemplo, eu estava dormindo muito mal e estava descansando mal também. Mas por quê? Porque a minha rotina estava mal estruturada. Eu estava indo dormir cedo, acordando muito cedo, só que a minha noite não estava sendo boa, sabe? Eu não estava dormindo bem. Eu estava dormindo as horas que a gente tem que dormir, só que de um jeito mal. Por quê? Porque eu ficava até a hora que eu estava deitada no celular, eu ficava estudando, eu não descansava a minha cabeça, eu ficava só pensando. Eu ainda tô trabalhando um pouco mais nesse sentido, assim, de chegar à noite e parar de pensar que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, não precisa eu ficar pensando demais. E eu sou uma pessoa que eu me considero um pouco ansiosa nesse sentido, porque eu sempre quero estar pensando no dia que vai vir, na semana, na próxima semana, no próximo mês, e eu nunca penso no agora, sabe? O que eu posso fazer agora para mudar o meu dia da manhã? Não o que eu vou fazer amanhã, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido. Enfim, e a rotina é basicamente isso, né? Então, a minha rotina que se adaptou para a minha pessoa neste ano eu acordo às 5:30 da manhã. Por quê? Porque eu sou uma pessoa matutina. Eu não consigo ser uma pessoa noturna ou do período da tarde, né? Por quê? Porque eu me sinto muito cansada à noite, minha cabeça já tá estourando e eu só quero dormir, eu tô muito cansada. E durante a tarde bate aquela moleza pós-almoço, né? E eu ainda tô como é que eu posso dizer? Num ritmo de estudo, mas não aquele ritmo super, sabe? Super empolgada para estudar. Então, o que eu faço? Eu acordo às 5:30 e pretendo, assim, até às 6 horas já fazer tudo com calma. Então, meu café da manhã, minha Lexo Divina, me arrumar, sabe? Não colocar a roupa para ir para a faculdade ainda, mas, me arrumar, passar um creme no rosto, lavar o rosto bem tranquila, sabe? Arrumar o cabelo. Isso faz a diferença. Você pensando que faz ou não, você sabe, no fundo do coração, você sabe que faz alguma diferença. Enfim, o que eu faço depois? Entre as 6 horas e as 7:30 eu estudo. Só que assim, depende muito do dia. Por quê? Porque eu tô tentando implementar um outro método de estudos que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês sobre ele, mas basicamente é você revisar as matérias do dia e não deixar para estudar só em cima da hora, sabe? Para a prova. Eu acho que isso é muito importante e, assim, muito válido também. Enfim, então, geralmente eu estudo as matérias do dia anterior ou eu já estudo a matéria do dia que vai ser passado, né? Ou às vezes eu faço um trabalho, estudo para alguma prova, que no caso, segunda-feira eu vou ter que fazer isso, porque terça-feira eu tenho uma prova, então na segunda eu já vou ter que estudar cedo, sabe? Coisas assim que são básicas, mas que a gente precisa pensar, sabe? E estruturar na nossa rotina. Aonde que a gente vai implementar isso? Aonde que a gente vai pôr, sabe? Então, basicamente, minha rotina tá sendo essa. Acordo 5:30 da manhã,
Até às 7h30 eu estudo, das 7h30 às 8h eu me arrumo para ir para a faculdade e no desenrolar do dia eu vejo o que dá tempo de eu fazer e o que não dá. Se não der tempo, eu tenho um trabalho para entregar na semana que vem, mas eu ainda não terminei. Se não der tempo de eu fazer nesse período do dia, após eu chegar da faculdade, se eu não tiver mais nada para estudar, no caso, se eu já tiver revisado as matérias do dia, ou já tiver, enfim, já tiver com tudo pronto, eu vou lá e começo a fazer esse trabalho. Se não, eu deixo para quinta-feira, porque quinta-feira é o meu dia mais tranquilo até agora. Então, nossa, tá estourado minha cara, né? Então, eu deixo para quinta-feira, eu tenho aula só às 10 horas da manhã, então eu estudo até às 10, pelo menos nesse primeiro semestre, né, que já tá acabando. Então, eu estudo até às 10 horas e depois tenho a aula, e aí à tarde também, se der tempo, eu estudo. Enfim, tá sendo assim e eu tô gostando bastante desse ritual que eu tô fazendo. E o horário de dormir? O horário de dormir, geralmente eu paro de estudar entre as 6 e 7 horas, depende muito do dia também e da hora que eu chego da faculdade, mas geralmente nesse horário também eu janto. Então, quando a coisa é muito demorada, por exemplo, eu vou fazer, a maioria dos dias, na verdade, eu faço alguma coisa no forno que demora mais. Então, o que eu faço? Eu coloco para esquentar a hora que eu chego da faculdade, estudo até ficar pronto, e depois que tá pronto, eu só janto, sabe? Entre 6h30 e 7 horas ali, porque eu tenho que jantar pelo menos 1h30 ou 2 horas antes de eu ir dormir. E geralmente eu vou dormir às 8 ou 8h30. 8 horas é sagrado, eu já tenho que estar deitada na minha cama e com uma luz amarela, tranquila, pra mim dormir. Isso é lei pra mim. Tá, agora saindo da parte de rotina e indo para métodos de estudo que eu estou implementando agora. O que eu vi de deficiência primeiro, né, nos meus estudos, né, nos meus métodos de estudos. Eu tava só escrevendo e não tava absorvendo nada do conteúdo. E isso estava sendo um problema, porque tinha muitas matérias, por exemplo, fisiologia, estatística, que eu preciso entender do assunto. Eu não preciso só saber o que eu tô falando, sabe? Eu preciso entender a fundo o que é esse sistema, o que tá acontecendo, qual que é a conta que eu tenho que fazer, o que tá saindo, o que tá entrando, o que tá acontecendo, enfim. Tenho que entender mesmo, sabe? Aprender na realidade e não só colocar na minha cabeça. Não é decoreba. Não é uma matéria, não são matérias de decoreba. Então, o que eu tô fazendo agora? Como eu falei pra vocês, eu tô implementando esse método de estudar, né, todos os dias. Eu já tava fazendo isso, só que eu tava estudando só pra fisiologia. Agora eu vou estudar todas as matérias juntas. Então, como é que eu faço? Eu acordo nesse horário que eu falei, e nessa carga horária de estudos que eu tenho, ou eu estudo o que foi passado no dia anterior, né, ou eu estudo o que vai ser passado naquele dia. Como a gente tem a grade horária, as matérias que a gente vai estudar, fica muito mais fácil e eu consigo ter uma noção do que vai ser passado e o que não, sabe? Continuando, né? Aí eu já tenho uma ideia do que eu vou estudar, né? Por exemplo, fisiologia, a professora montou um cronograma do que ela vai passar, né? A ementa que eles chamam. E a gente segue aquela ementa. Todas as matérias, na verdade, têm essa ementa, só que a gente tenta, como é que eu posso dizer? Tenta estudar depois do que já foi passado, né? Pra gente ter uma noção de como que é a explicação do professor ou da professora. Porém, né, tem ementas que mudam um pouquinho. Então, E tem matérias que é bom você estudar antes, por exemplo, fisiologia vegetal, que eu estava estudando um pouco antes da professora dar a aula. Isso é muito bom porque você já vai com uma noção, sabe? Do que a professora vai falar,
de como que acontece aquele fenômeno, enfim, né? Você já tem uma noção. Tá. Tô fazendo esse método, não sei ainda se tá dando certo ou não, mas eu tô sentindo que eu tô aprendendo mais. E como que ele funciona, né? Eu tenho esses módulos de estudo e nesses módulos de estudo eu não copio nada. Eu só escrevo o que eu sei daquele assunto. Por exemplo, sei lá, o tópico de hoje na aula foi abertura estomática. O que eu sei da abertura estomática? Então vamos lá. Precisa do ATP, da hidrólise do ATP, que no caso é a quebra dele, para formar o quê? Forma nananana, e daí eu vou fazendo, ou eu desenho, ou eu explico, ou eu... Enfim, eu coloco do jeito que vem na minha cabeça, sabe? Só jogo assim no papel, escrevendo, porque escrever memoriza muito na minha cabeça, né? Isso é um método que eu gosto. O escrever pra mim é uma coisa que fixa muito na minha cabeça. Enfim, continuando. Vou lá, escrevo como que veio na minha cabeça, o que eu penso sobre aquele assunto. Quando é assuntos que eu ainda não tive aula, né? Eu dou uma lida no livro, ou apostila, ou algum material que o professor mandou, e depois eu só vejo o que eu absorvi mesmo, né? Lendo, ou eu coloco o que vem na minha cabeça sobre aquele assunto. Enfim, depois disso, eu retomo as minhas anotações e vejo o que tá errado, né? Porque isso acontece, gente, o cérebro da gente sabota muito, 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 muito. Nos sabota muito, né, no caso. Porque às vezes você acha que um sistema é de um jeito e você vai olhar e é totalmente de outro. Então, você precisa corrigir os seus erros. E corrigindo os seus erros, você aprende muito mais, tá? Isso é uma dica bem importante, porque eu era bem hipócrita nisso e quebrei a cara. Enfim, corrige os seus erros. Com caneta, geralmente eu escrevo o que eu estudei antes, né, a lápis, o que eu lembro, e depois eu venho corrigindo a caneta para dar uma diferença no olhar, sabe? Fica mais destacado. Enfim, esse está sendo o método. Eu acho, assim, que vai melhorar bastante as minhas notas, e eu espero que melhore, tá? Espero de coração que melhore. Enfim, vamos ver como que vai suceder, né, esses próximos estudos, mas eu tô gostando bastante, porque assim eu não estudo apenas para uma matéria, eu estudo para todas elas juntas, né, e não fica tão pesado também quando chegar a prova, porque querendo ou não eu já vou ter breves resumos de todas as matérias, então já vou saber um pouquinho também de cada coisa, então já fica um pouco melhor. Outro assunto que eu queria falar aqui com vocês, gente, é a autossabotagem, né, a gente... Muitas vezes, não sei se todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo são como eu, né? Mas se você não for também, tudo bem, tá? Porque isso é muito bom, na verdade, né? Não é uma coisa ruim. É até bom você não ser assim. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa nesse aspecto de estudos. Por quê? Porque eu me sinto uma pessoa muito... Vou usar uma palavra meio fútil, mas eu me sinto uma pessoa muito burra em alguns aspectos. Porque tem pessoas... Se você estiver na faculdade ou na escola, né, enfim, qualquer coisa que você tem que estudar, graduação, pós-graduação, enfim, você vai entender o que eu vou falar agora. Tem colegas seus, amigos seus, que vão entender muito mais rapidamente alguns assuntos. E às vezes você, no meu caso, pode se achar muito burro por não entender aquele assunto. E para as outras pessoas ser uma coisa tão fácil, sabe? Tão palpável e tão rápida de aprender, mas para você demore mais. Então, isso tem que ser trabalhado dentro da gente, claro, né? É um ponto, assim, bem... Não tô falando aqui como psicóloga, tá, gente? Porque eu não sou, né? Não tenho nada a ver com isso. Mas é coisas assim, que eu já vejo em vídeos que eu assisto de pessoas que entendem do assunto, né?
e que gerem pessoas e coisas do tipo, mas que elas também sentem isso, sabe? Às vezes a gente é muito ansioso e pensa muito, tipo, nossa, eu não vou conseguir. E pensa muito negativo, né? Eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade de estudar isso, porque eu tenho que desistir. A gente sempre pensa no caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é o caminho mais fácil, né, gente? E esses dias que passaram agora, eu tive muito essa reflexão, digamos assim. Porque eu sou uma pessoa que eu penso muito dos dois lados, sabe? Por exemplo, eu estou na faculdade agora, mas e se eu não tivesse? O que eu estaria fazendo se eu não estivesse na faculdade? Será que eu estaria estudando? E pra que eu ia estar estudando, sabe? São coisas que passam na minha cabeça. Não sei se passa na sua, né? Enfim, se você é esse tipo de pessoa, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Se só eu que sou meio louca, assim, né? Não sei se penso dessa forma. Enfim, e às vezes nessa bolha que a gente vive, né? Bolha de ansiedade, né? A gente pensa muito no futuro e não muito no presente. Porque e se a gente pensasse, em vez de pensar, igual no mesmo exemplo que eu tava falando, né? E se eu não estivesse fazendo faculdade, o que eu ia estar estudando? E se eu trocasse? Se eu pensasse, tá, agora eu estou na faculdade, o que eu posso estudar hoje para melhorar a Nathalie do futuro, a Nathalie agrônoma, né? E que ela seja uma boa profissional. O que eu, Nathalie, hoje posso fazer para melhorar a Nathalie do futuro, sabe? E muitas vezes a gente não olha nesse lado, a gente olha sempre pro futuro, porque a gente gosta de jogar alto. E eu não tô reclamando disso, tá, gente? Isso é muito bom, você ter uma perspectiva, você ter sonhos, você pensar em você no futuro, sabe? Porque eu acho que isso é muito válido também. É a lei da atração, né? Quanto mais você pensa em uma coisa, mais você pensa nos seus sonhos grandes de atingir, mais você vai chegar a realizar eles. Só que nesse caminho tem uma encruzilhada, né? Que é você pensar no hoje ou no amanhã, no futuro, enfim. São coisas assim que eu fico pensando às vezes e que isso pode me distorcer um pouco dos estudos e deixar eu uma pessoa ainda mais ansiosa do que eu já sou. Enfim, só um desabafo, né, gente? Esse vídeo aqui vai ser está sendo, né, um desabafo para vocês e como que tá sendo a minha vida universitária. Porque eu estou vivendo eu acredito, né, que seja um dos momentos mais críticos da minha vida neste momento de graduação, sabe? Ai, Nathalie, mas por que você diz um dos momentos mais críticos da sua vida? Por quê? Porque desde que você... Não sei se todas as famílias são assim, tá, gente? Famílias e... Enfim, no geral, né? Cidade. Eu nasci em cidade pequena, então isso piora cada vez mais, né? Enfim, quando você tá na escola, né? Entre o 7º, primeiro ano de ensino médio ali, as pessoas começam a te perguntar muito, o que você quer ser quando crescer, né? E depois que terminar a escola, o que você vai fazer de faculdade? O que você vai estudar? Você não tem a opção não fazer faculdade, né? Muitas vezes, né? Em muitas famílias. Tem família que é mais alternativa, né? Que entende mais a pessoa e tem família que não. Não estou reclamando da minha família, tá, gente? Minha família é ótima e eu sempre quis estudar. Eu adoro estudar. Só que o ponto é aquela ansiedade que as próprias pessoas vão causando em você, sabe? Mas eu tenho que pensar em um futuro, sabe? Eu tenho que planejar o meu futuro desde cedo. E eu fui crescendo com essa mentalidade, que eu tenho que planejar sempre o futuro. Eu nunca posso ficar pensando no agora, porque se eu ficar pensando no agora, eu vou perder tempo
com o eu do futuro, sabe? Não sei se tá dando pra entender, gente, mas enfim. E é muito isso, sabe? Porque você tá na graduação agora, ou você tá na escola agora, e você já tá pensando no futuro. Se você tá na escola agora, você tá pensando na tua graduação. Se você tá na tua graduação, você tá pensando, e se eu terminar a graduação e for pro mestrado? Ou se eu for pro mestrado, se eu não for pro mestrado, o que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? Como que eu vou, sabe? Como que eu vou me sustentar? Qual é o salário dos meus sonhos? Será que esse salário ia suprir as minhas necessidades, sabe? E isso é uma coisa que dá um choque de realidade quando a gente para pensar nos nossos pensamentos, nos nossos próprios pensamentos, sabe? Enfim, eu penso muito no futuro, é claro, né? Mas eu estou me moldando para pensar mais no agora, sabe? Esse ano, pelo menos. Não muito nos próximos anos, sabe? Esse ano. O que eu posso fazer hoje? Dar o meu máximo para eu ver que, tá, se eu reprovei em alguma matéria, se eu pegar dependência, né? Enfim, não é por falta de eu não ter tentado, sabe? E às vezes a gente vê muito isso nas outras pessoas. Dá o mesmo exemplo, né, que eu dei das outras pessoas aprenderem mais rápido e serem mais fáceis, né, de absorver algumas informações. Isso, claro, é ótimo para elas, mas elas não vão ter o mesmo esforço que você teve, sabe, para aprender aquilo. E às vezes elas podem ter aprendido do modo mais fácil, que é o modo que o professor explica, né? A maioria dos professores, pelo menos, eles tentam explicar do modo mais fácil para ficar mais fácil do aluno entender. E às vezes você vai lá estudando sozinho, não estou generalizando, tá, gente? Mas às vezes você vai lá estudando sozinho e você entende por um método totalmente diferente, que é mais difícil e que é mais complexo. E tá tudo bem, sabe? Você ser as duas pessoas. Porque você sempre vai ser as duas pessoas em matérias diferentes. Não é todo mundo que tem o mesmo desempenho e o mesmo desenvolvimento em todas as matérias, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito e que tem me feito relaxar. Não relaxar em um sentido ruim, tipo, estou relaxando nessa matéria, mas relaxar no sentido, tipo, beleza, eu não entendi, ok, vou chegar em casa, eu vou estudar do meu jeito, vou tentar aprender do meu jeito e tá tudo bem, sabe? Porque as pessoas, elas tentam te colocar no mundo delas, muitas vezes, né? Algumas pessoas, né? E você tem que entender desse jeito, você tem que fazer desse jeito. E às vezes, nem sempre é desse jeito que dá pra fazer, sabe? É igual, na minha cabeça eu tento pensar assim, pra você chegar em um bairro, você não tem, na maioria das vezes, né, você não tem uma entrada só pra chegar nesse bairro, você tem muito mais de uma. Às vezes, milhares de jeitos de passar nesse bairro, sabe? Principalmente se ele for no centro. Então, eu penso muito como se a minha cabeça fosse o centro de uma cidade e tivesse várias entradas. Então, às vezes, a gente pode, essa informação, né, ela pode entrar de uma forma, por uma via rápida, né, no quesito estrada, ou ela pode entrar em uma via mais complexa, uma via menos usada, talvez, mais difícil de ser passada, e tá tudo bem, sabe? Eu entendendo esse assunto e gerando esse conhecimento para minha pessoa do futuro, tá ótimo, tá maravilhoso, sabe? O importante é eu entender. E quanto mais você estuda, essa é uma frase que eu falo muito, quanto mais você estuda, mais burro você se sente. Mas não é mais burro a palavra, mas tipo, menos inteligente você se sente, pelo menos, sabe? Você se sente cada vez mais querendo aprender, sabe? Cada vez mais estudante e não aluno, sabe? Você sabe qual é a diferença de aluno para estudante, primeiramente? O aluno é aquele que só vai nas aulas.
ele só está presente nas aulas. O estudante é aquele que vai nas aulas, que está presente, de alma presente, de corpo presente na aula, e depois que ele sai dessa aula, ele leva esse conhecimento ou para as outras pessoas ou para si mesmo, vai estudando mais, vai tentando absorver mais. E é isso que eu tenho pensado, sabe? Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que as outras pessoas olham e pensam, nossa, ela estudou muito, ela é muito inteligente e ela tá se esforçando e dá pra ver isso nela, sabe? Que eu inspire vocês, né, que estão assistindo aí, que eu inspire vocês a estudarem, sabe? Porque o estudar nem sempre é uma coisa maçante, sabe? Beleza, vão ter matérias que você não gosta e vão ter matérias que você vai amar. E isso tá tudo bem. Você não é obrigado, mesmo estando no curso dos seus sonhos, você não é obrigado a gostar de todas as matérias, sabe? Eu estando em agronomia, eu considero que eu estudo tudo, porque eu estudo o que um arquiteto está estudando, um engenheiro civil está estudando, um engenheiro mecânico está estudando, o que mais? Eu estudo bioquímica, que outros cursos estudam, que tipo farmácia, medicina, enfermagem, tudo tem bioquímica, nutrição, sabe? Você estando em agronomia, não é defendendo muito meu curso, mas já defendendo, né? A gente estuda várias coisas. E eu sei que nos outros cursos também tem isso. Também tem essa variedade, sabe? Esse leque de opções. E não é porque você gosta de, sei lá, de fisiologia vegetal, que você é obrigado a não gostar de construções rurais. Ou, enfim, não sei. Mas não veio outra matéria aqui na minha cabeça, tá, gente? Só veio essas que são duas opostas. E tá tudo bem você não gostar de alguma matéria ou você ter dificuldade naquela matéria. Porque uma coisa é você ter dificuldade, outra coisa é você não gostar, tá? Porque às vezes você tem dificuldade, mas mesmo assim você ama aquela matéria. É igual eu em fisiologia. Eu adoro a matéria fisiologia vegetal, porque assim, ela é muito ampla e um ano eu vou ter, ela é uma matéria anual, né? Eu vou ter esse ano inteiro ela. E eu acho que é pouco tempo, porque fisiologia vegetal tá presente em tudo, gente, em tudo. A gente é fisiologia vegetal, sabe? No nosso corpo, a gente tem fotossíntese. Se você come alface, se você come brócolis, se você come um animal, né, que no caso a vaca, o porco, enfim, você tem fotossíntese no teu corpo, porque a gente tá em uma cadeia evolutiva. E tá tudo bem, sabe? Não é errado. E não precisa a gente colocar na nossa cabeça que é errado ter esses pensamentos assim, eu não gosto dessa matéria, porque essa matéria é muito chata. Beleza, vai ter matéria chata mesmo, você tá na graduação, aproveita o seu momento, sabe? A matéria pode ser chata, o professor pode ser chato às vezes, não sei, mas você estudando e você tendo esse conhecimento, ninguém vai tirar de você, você ter esse conhecimento, ninguém vai tirar. Enfim, né, gente? Falei de vários assuntos aqui nesse vídeo, tá bem comprido, pelo jeito, mas, enfim, é só um adendo mesmo para vocês, você que está na graduação, que eu vejo que tem muitas pessoas aqui que estão comentando agora, que estão chegando no canal novas, que provavelmente já estão na graduação, estão às vezes na pós-graduação ou estão na escola tentando entrar, né, numa graduação. Se você está na escola, eu acho que esse é um dos piores momentos também, porque, na minha opinião, o período dos 17 anos até os 20 é o período mais difícil da vida do ser humano,
porque ele tem que decidir muita coisa em pouco tempo. Ele tem que decidir se ele quer casar, se ele quer ter filho, qual profissão que ele quer seguir, sabe? O que ele quer ser, em qual ramo ele quer trabalhar. E não necessariamente a gente precisa saber disso agora, sabe? Tem gente que com 30 anos tá começando uma faculdade, terminando o ensino médio, sabe? E isso não é um problema, isso é maravilhoso pra pessoa, sabe? Ela não tá atrasada por isso, ela tá vivendo no tempo dela. Se ela escolheu casar e ter filhos antes, é ela que decidiu. Foi a vida dela que foi feito daquele jeito, sabe? Enfim, tem pessoas que problematizam, né, muito isso. E eu não vejo muito como um problema. Na verdade, eu vejo como algo bom. Porque eu acho que assim, quem passa pela faculdade, que é um período difícil já, sozinho, é muito mais difícil de quem passa pela faculdade casado, tendo filhos. Claro que você vai demandar de mais tempo, né? Vai ser mais difícil para você, porque você tem filho, você tem que demandar de tempo para cuidar desses filhos, para cuidar da sua relação com o seu marido, da sua casa, enfim, dividir as tarefas e tudo mais, mas você também tá estudando, sabe? Você tem um apoio das pessoas. Não que eu não tenha por ser sozinha, mas muitas vezes a gente vai se sentir mais sozinho por estar sozinho, sabe? E às vezes a gente não quer incomodar os outros, sabe? Isso é um problema bem... Eu acho que não é um problema só meu, é um problema generalizado. Mas enfim, não quero entrar nesse assunto agora, porque também é um assunto grande e que vai deixar maior ainda o vídeo. Mas estudem, gente. Mesmo que seja em casa, por livros, por cursos, estudem. É essa mensagem que eu quero deixar, né? Criem uma rotina, isso é muito bom. Eu saio da minha rotina nos finais de semana, isso eu não posso negar, porque a casa dos meus pais é totalmente diferente da rotina que eu tenho aqui na minha casa, né? Estando sozinha e podendo fazer o que eu quero, dormir a hora que eu quero, sabe? Coisas do tipo. Então, eu entendo se você não conseguir implementar uma rotina super 100% você na sua vida agora, e tá tudo bem, sabe? O importante é você fazer o que tem que ser feito e dormir na hora que você quer e que é melhor pra você também, porque às vezes você vai dormir meia-noite e o horário que você tem que dormir é 9 horas da noite, sabe? Então isso também não orna. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal que eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.